Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre a relação dos primeiros cristãos e da Bíblia, da Palavra de Deus. O Carlos Martins da Beto está conosco aqui, um estudioso desse período, que já escreveu vários livros sobre a patrística, nos ajudando a entender um pouco mais sobre esse período muito rico, né? Nós falamos sobre os padres da igreja, citamos algum, até pensei que agora eu vou te perguntar, os padres da igreja, né, no sentido de pais da igreja, todos eles eram sacerdotes? Não, necessariamente não. Você pode considerar como padre da igreja, mas num sentido mais amplo. Certo. Né? Não precisa ser necessariamente sacerdote, tenha tido uma ordenação. Né? Por exemplo, Hermas. Hermas escreveu uma obra espiritual, né, no século II, e ele era irmão de um papa, né, do século II. Mas ele mesmo, pelo que a maioria afirma, não era sacerdote. E a obra dele foi muito assim, poderíamos chamar, chegou a ser até um best-seller na igreja primitiva. Era muito considerada, ela levava principalmente assim para o lado da penitência, né? Então foi uma obra que para o lado da espiritualidade foi muito bem considerada. Legal. A gente disse agora há pouco no primeiro bloco que a partir do ano 382, com o Sínodo de Roma, então o que a gente conhece como a Bíblia hoje, o cânon bíblico, começou a ser definido e os concílios seguintes então afirmaram isso. Mas da noite para o dia, imagino que não apareceu um livro aqui já compilado com todos os livros certinhos, sem ter nenhum a menos ou a mais. Isso depois, bom, na verdade a gente pode dizer muitos séculos depois, principalmente com a chamada prensa de Gutenberg, né, que foi no ano 1455 que ela foi inventada, que melhorou um pouco essa história, né, que puderam então compilar esses livros e ter acesso mais popularmente à Bíblia. Mas, e no começo? Como é que fazia? Essa igreja não tinha uma Bíblia, mas vivia e precisava dessa Bíblia. Como é que faziam? Você até chamou a atenção para um fato bem curioso, né? É comum a gente escutar a ideia de que foi o Concílio de Trento quem colocou 72 livros na Bíblia. Concílio de Trento do século XVI. Século XVI. Certo. É muito comum, né? Só que a Bíblia de Gutenberg surgiu 100 anos antes, praticamente. Certo. Né? E se a gente for olhar a Bíblia de Gutenberg, nós vamos ver que a Bíblia de Gutenberg tem também o mesmo cânon antigo. Ou seja, não foi o Concílio de Trento quem acrescentou livros. Ninguém acrescentou livro nenhum. Certo. A igreja tinha o seu cânon e esse cânon foi o cânon que o próprio Gutenberg levou em consideração quando resolveu imprimir o primeiro livro impresso, né? Entendi. Quer dizer, já existia a lista de acordo com uma regra padrão, como a gente falou agora há pouco, só repetiu, né? Só repetiu. Mas e no começo? Então, quer dizer, não foi o Concílio de Trento que acrescentou absolutamente nada. É verdade. Então, e como é que eles faziam lá no começo? Aí que vem o grande problema, né? Como é que faziam os primeiros cristãos? Olha só que interessante. Eu comentei no primeiro bloco que Clemente de Roma, ele escreveu para a comunidade de Corinto. Certo. Né? A carta de Clemente é de mais ou menos 95, 96. Então, século I, né? 95, 96. Antes ainda, por exemplo, de Apocalipse, que foi antes ainda do Apocalipse. Provavelmente um dos últimos. Antes ainda do Evangelho de São João. Antes ainda das 3 cartas de João. Olha só. Olha que interessante. Então, eu não tinha uma Bíblia, né, completa ainda no século I. Né? Outra coisa, costuma-se dizer, por exemplo, com relação a determinados livros do Antigo Testamento, né? Tipo 1 e 2 Macabeus, Judite, Tobias, Livro da Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, né? 7 livros, e algumas passagens de Daniel e Esther, que são livros que foram acrescentados e que não são canônicos e que por isso são deuterocanônicos, né? Vieram depois, né?
Só que no Novo Testamento também existem livros deuterocanônicos, nesse nosso Novo Testamento aqui. Certo. Né? A segunda carta de São Pedro, por exemplo, nem todas as comunidades cristãs do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, acreditavam que era uma carta genuinamente inspirada. 2 João, 3 João, o Apocalipse. O próprio Lutero tinha dificuldade com o Apocalipse. E também tinha muita dificuldade com a carta de São Tiago. Né? Por quê? Porque eram cartas, eram livros que não foram incorporados, num primeiro momento, no Novo Testamento. Então, Entendi. tinha algumas igrejas que consideravam inspirados, tinha outras igrejas que não consideravam inspirados. Quem diz isso? Um padre da igreja, um bispo, né, que ficava estabelecido em Cesareia, ali então na Palestina, né, chamado Eusébio. Estamos no século IV, 340 foi o ano em que ele faleceu. Antes, portanto, da definição oficial do cânon bíblico. Antes da definição do cânon bíblico. Então a gente já verifica que não existia uma Bíblia. Como que eles faziam então? Né? Veja, é aqui que entra uma outra questão. A questão se o que está na Bíblia é suficiente, materialmente falando, e se ela também, formalmente, ela é suficiente. Aliás, isso é um assunto, viu, Nabeto, que a gente vira e mexe trata aqui no programa, né? Quem acompanha sempre o programa Eclésia já ouviu a gente falando sobre isso. Que a fé católica não é baseada só na Bíblia. Na Bíblia, na tradição e no magistério. Né? Um tripé na qual compõe a fé católica. Mas certamente a Bíblia é muito importante. Mas a gente vê em outras denominações religiosas, protestantes, por exemplo, que ficam só com a Bíblia. Nesse caso, a gente está falando de um assunto que diretamente prova que isso é uma furada, né? Porque se a própria Bíblia... Bom, é melhor você explicar, não eu. Então, vamos lá. Vamos considerar o seguinte. A Bíblia, no século I, vamos considerar apenas os livros. Tá. Né? A gente tem que levar várias coisas em consideração. Primeiro, que a Bíblia não define ela própria quem são os livros que devem constituí-la. Certo. Né? O índice é uma invenção, né? Uma invenção humana. Certo. Né? Então, o índice não define absolutamente nada. Né? Então, a Bíblia não diz quais são os livros que cabem a ela. Mas, veja, vamos considerar que os 66 livros, não vamos considerar nem os 72, mas os 66 livros que todos, né, consideram como inspirados. Né? Quando você diz todos, católicos e protestantes. Católicos, protestantes e ortodoxos. Tá? Tá. Vamos deixar os deuterocanônicos do Antigo Testamento de lado. Tá. Vamos considerar isso aqui. Seria suficiente para demonstrar a Trindade? Sim, seria suficiente para demonstrar a Trindade, né? Materialmente falando. Mas ela também é suficiente para demonstrar, por exemplo, o purgatório, para demonstrar outros credos da Igreja Católica. Tá? Agora, para isso é necessário um plus, para você considerar e saber exatamente. Essa Bíblia, ela não foi capaz, por exemplo, ainda que tivesse todos os livros, ela não foi capaz, por exemplo, de evitar o arianismo. Entendi. Né? Por que não foi capaz? Eu não acabei de falar que temos aqui tudo em relação à Trindade? Tem, mas é implícito. É implícito. Entendi. Né? Aonde que está? Alguém poderia me perguntar, por exemplo, um testemunho de Jeová. Poderia perguntar para mim, onde está escrito Trindade na Bíblia? De fato, não está escrito Trindade da Bíblia. Né? Só que qual é o pensamento, qual é a doutrina da igreja desde o começo? É a crença na Trindade. Isso é fundamental. O cristão crê na Trindade. Não crê na Trindade, não pode ser cristão. Por quê? Porque não crê que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Nesse caso, a gente compreende bem porque somos católicos apostólicos e romanos, porque a gente segue o entendimento dos apóstolos, o ensinamento deles e dos seus sucessores, não é isso? Exatamente. Então, ela é suficiente materialmente falando. Formalmente, a gente precisa do complemento. De quem? Da tradição oral e também do magistério sagrado. Agora, para a gente entender bem isso, é claro que a patrística
vai colaborar. Acho que a gente tem até um texto destacado aí, né, produção? Dizendo justamente isso, para a gente entender, é a única autoridade do cristão, a Bíblia, né? Como ficou claro, não é a única autoridade. Vamos ver um texto, inclusive, da Didaqué, e a gente já explica na sequência o que é a Didaqué. Vamos ler aí, tá aí, ó. Não viola os mandamentos do Senhor, guarda o que recebeste sem nada acrescentar ou tirar. Esse é um texto da Didaqué, que é do fim do século I. Isso. É um texto que comprova o que a gente está dizendo aqui agora, não é isso? Exatamente. Isso aí demonstra que a Bíblia é palavra de Deus, não tem a mínima dúvida. A igreja afirma isso, a Bíblia é palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível, etc, etc, etc. Né? Só que a Bíblia não é a única palavra de Deus. A palavra de Deus ela é mais ampla, ela não está presente somente debaixo de duas capas. Nesse sentido, vamos ver o segundo texto que a gente separou. Esse é de Santo Irineu agora, complementando o que a gente está dizendo até esse momento. Vamos lá. Ainda que os apóstolos não tivessem deixado nenhum escrito, bastaria seguir a regra de fé que eles ensinaram ao chefe das igrejas, Irineu de Leão, que é do século II. Exato, olha que interessante. E aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro que Irineu, ele afirma categoricamente, ainda que não tivesse, tá? Não teria problema nenhum. Tá? Por quê? Porque a igreja, ela guarda, através dos seus chefes, do magistério, ela guarda esse depósito da fé. E o que é mais interessante ainda com esse texto aqui de Irineu de Leão, né? É que existe uma pesquisa que foi feita em todos os escritos antigos da patrística que nós temos conservados até hoje. 97% dos textos da Bíblia estão contidos dentro desse universo de escritos. Olha só. Tá? Então, se a Bíblia amanhã ou depois deixasse de existir, o que é impossível, mas se deixasse, daria para reconstruir. Olha que interessante. Bom, nós citamos agora há pouco algo da Didaqué. Queria que você explicasse para a gente o que é a Didaqué. E, na sequência, quero aproveitar aqui a pergunta de um nosso telespectador. O Denilson Carlos Sabino, ele é de Araras. Ele quer saber da relação da Didaqué com o catecismo atual. Se tem relação, se é o mesmo conteúdo ou não. Explica para a gente. Certo. A Didaqué, ele é um catecismo. Ele é o primeiro catecismo cristão que surgiu. É um catecismo de poucas páginas, extremamente fino, que surgiu provavelmente na região da Síria. Certo. Né? Veja, nós hoje temos muita facilidade em encontrar papel. Certo. Né? Naquela época não tinha a facilidade que nós temos hoje. Então, por isso que é um catecismo pequenininho. Só que, ainda assim, esse catecismo do século I, ele traz informações importantíssimas. Por exemplo, com relação ao batismo. O batismo é um dos sacramentos mais importantes que tem dentro da igreja. E como é que deve ser feito esse batismo? Faço em nome de Jesus apenas? Ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual é a fórmula? Lá é claro, a fórmula é trinitária. Né? Com relação ao batismo, que tipo de água eu posso utilizar? Pode ser qualquer água? Né? Sim, a água tem que ser corrente, mas e se não tiver água corrente? Entendi. Bom, então usa qualquer outra água. Tá? E mais, por exemplo, tem que batizar por imersão. Né? Mas e se não der para ser por imersão? Tá? Então, pode ser por aspersão. Interessante, porque até pela sua explicação a gente faz a referência, claro, ao catecismo atual. Né? Não tem a mínima dúvida. Que ensina a doutrina, mas também coisas práticas, né? Coisas práticas para que a gente viva bem o dia a dia. Enfim, olha, esse assunto é bem rico, a gente pode qualquer hora pegar um desdobramento e ir embora. Mas eu queria lembrar um outro assunto que é muito comum a gente ouvir em discussões, principalmente quando envolve protestantes e católicos. Pois são muitos protestantes que afirmam que foi o imperador Constantino que fundou a Igreja Católica. Nesse caso, separariam então a história da Igreja Católica com a Igreja Primitiva, né? Pois os escritos bíblicos
foram escritos antes do período de Constantino, né? Lembrar que o imperador Constantino, no ano de 313, foi aquele que deu liberdade aos cristãos, né? Ele era filho de uma cristã, Santa Helena, e no ano de 313, então, o imperador Constantino assinou um decreto dando liberdade, então, aos cristãos que, infelizmente, sofriam um martírio em número muito grande. Depois, o imperador que veio após ele, o imperador Teodósio, que oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Mas Constantino é um personagem importante da história cristã. Foi ele que fundou a Igreja Católica ou não? Com certeza não. Constantino, como você bem disse, ele apenas concedeu a liberdade religiosa. Bom, no Império Romano já existia a liberdade religiosa, mas os cristãos eram considerados uma religião não lícita, até porque eles não adoravam a imagem do imperador. Certo. E o imperador do Império Romano, ele era considerado Deus, recebia tributo de honra, de adoração por incenso, suas imagens eram adoradas. E os cristãos de jeito nenhum faziam isso, não queimavam incenso de jeito nenhum para a imagem do imperador. Certo. Fazia coisa totalmente diferente. Constantino, simplesmente, depois de uma visão, ele resolve combater o outro imperador e acaba ganhando, porque adotou uma insígnia cristã. E por causa dessa vitória, ele acaba concedendo também a liberdade religiosa para os cristãos, mas apenas isso. Tanto é verdade que eu já tinha afirmado no bloco anterior que Santo Irineu, no século II, já tinha afirmado, já tinha passado uma lista detalhada de papas, de sucessores de São Pedro. Certo. E veja, estamos no século II, Constantino é do século IV. Então temos uma distância de 2 séculos. Fora que quando Constantino concede a liberdade religiosa para os cristãos, naquela época já reinava o Papa Silvestre. Já tinha um Papa antes disso daí. Lógico, porque já vinha a sucessão ocorrendo desde o século I. Tá? Agora, não fosse isso, se a gente pegar apenas citações dos séculos anteriores a Constantino, em qualquer assunto que possa ser, assunto de Mariologia, assunto de sacramentos, etc., a gente vai encontrar referências tal qual o ensinamento católico atual. Ou seja, a fé professada antes de Constantino é a mesma fé que a gente professa hoje. Sim. Legal. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta já para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. A gente vai fazer o seguinte no próximo bloco. Vamos pegar algumas questões relacionadas à Bíblia e comparar com alguns textos, algumas citações patrísticas, tá certo? Ok. A gente vai para o intervalo e volta já, não sai daí.